Nesse vídeo, eu vou explicar como que funciona a configuração de nota fiscal de serviço na reforma tributária. Gente, eu acho que um dos maiores desafios nem foi a nota fiscal de produto, que tem a nota técnica, tem uma documentação extensa ali, mais de 100 campos novos. Eu acredito que foi a nota fiscal de serviço. Hoje, analisando janeiro, como que foi um desafio muito grande, porque cada prefeitura ali estava adotando o padrão nacional, e aí teve um entendimento que coloca a alíquota fixa do IBS, coloca a alíquota fixa do CBS, ou nem coloca alíquota nenhuma, e aí ou aceita ou não aceita os campos. Então foi um desafio muito grande ajustar isso, ajustar com os clientes, entender como cada prefeitura está funcionando. Então, assim, a gente está ali se esforçando para deixar mais fácil, né? Como emitir uma nota fiscal de serviço e quais campos novos tem agora na nota fiscal de serviço, que aí são muito importantes aí, e pode ser que tenha ali uma transição e mais campos terem que ser preenchidos. Mas nesse momento eu vou explicar aqui quais são os novos campos, onde que tem essa tabela, então eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, sobre a nota fiscal de serviço, tá? Como que funciona a configuração aqui dentro do sistema? Aqui dentro do sistema você vai clicar em configuração, cadastros, empresa e selecionar a empresa que você emite a nota fiscal de serviço, que no meu caso aqui é o meu teste 2, tá? Então aqui eu clico em nota fiscal eletrônica e na subguia nota fiscal de serviço. Aqui eu vou configurar as informações da nota fiscal de serviço e elas podem ser alteradas quando você for emitir. É um padrão que ele vai seguir ali para facilitar o seu dia a dia e também o seu trabalho de automação, tá? Então, primeiro ponto, você escolhe aqui o local de prestação, os números correspondentes a RPS, nota fiscal de serviço, a gente auxilia nesse processo, tá? Também qual que é a natureza de operação, qual que é o regime especial de tributação e se você quer que vai o e-mail e o telefone dentro da nota fiscal de serviço, porque essa informação é integrada com a prefeitura, que logo mais vai ser integrada com o governo lá na plataforma da nota fiscal nacional, tá? Aqui a gente tem os códigos das atividades que são de acordo com a sua atividade, seu KNAI, né? E aqui você tem todos os serviços. Então, eu posso ter o mesmo serviço com várias configurações, porque tem situações que você tem retenção de imposto, tem situações que você não tem, mas aí você pode utilizar aqui um pré-cadastro para facilitar ali o cálculo dos seus impostos. Eu vou usar como meu exemplo aqui o código de serviço 0104, que é a elaboração de programas de computadores. E tem um detalhe muito importante, porque apesar de estar sendo padronizado, tá? Cada prefeitura utiliza um código de serviço e o código de tributação. Então, tem prefeitura que tem umas barras, tem uma prefeitura que não aceita ponto, tem prefeitura que aceita ponto. E aí, nesse caso, a gente auxilia nessa configuração, porque cada prefeitura tem uma situação e aí fica muito difícil falar cada situação aqui. Então, esse código e esse código de tributação municipal, você pega lá no site da prefeitura de acordo com o seu segmento, tá? O que a gente tem de informação adicional da reforma tributária, tá? Primeiro ponto, a gente tem aqui o Código de Tributação Nacional, que combina muito com o que você já cadastra na prefeitura. Então, aqui no caso, eu tenho uma tabela que eu coloco aqui o meu código de tributação e eu tenho vários códigos aqui relacionados que eu posso escolher relacionado a esse código aqui. No meu serviço que eu estou usando como teste, é esse primeiro 010401. E o que acontece? O sistema já tem uma inteligência que quando você coloca o código de tributação nacional, ele já traz aqui o NBS, que é a Nomenclatura Brasileira de Serviços, tá? Então, esse código é um código novo e ele já traz aqui o que seria esse código aqui, o que seria esse serviço. Então, por exemplo, esse código aqui, 1.1502.10, ele é serviço de projeto, desenvolvimento e instalação de aplicativos e programa não personalizados, não customizados. Aqui são já customizados. E aqui são outros, que não é nem não customizado e nem customizado. Então, aqui você pode escolher de acordo com o serviço que você está realizando. Você também consegue alterar essa informação quando você for emitir a nota fiscal. É mesmo um padrão aqui para te ajudar na hora de escolher as informações, tá? Então, eu vou escolher esse aqui vamos escolher esse outros aqui, esse que não está classificado nas subposições, no meu exemplo. E ele já traz aqui para você o local de incidência,
qual é o local de incidência que vai incidir o IBS. Então, aqui no caso, domicílio principal do adquirente, e ele também vai trazer para você a CST do IBS e CBS. Então, no caso aqui, que eu posso escolher entre situação tributada ou se eu fornecer para administração pública, operações de serviço de segurança. Então, eu escolho qual situação que é. E aqui, qual que é a C-Class-Trib relacionada. Todas essas informações você deve consultar o seu contador, porque elas vão ser importantes ali no cálculo do imposto quando entrar o IBS e CBS nas notas, tá? Cada prefeitura está fazendo um layout, ainda tem prefeituras que não entraram com IBS e CBS, tem prefeituras que estão calculando automaticamente, então ainda está em ajustes, esse ano é um ano de testes, então, mas vai precisar preencher essas informações para o cálculo do imposto. Aí, além disso, né, você tem aqui a tributação de ISS, que você pode colocar a alíquota do seu serviço, 2%, se o serviço retém ou não. Se você é Simples Nacional, se você quer que calcule o ISS, mas não só apresente na nota fiscal, você pode preencher aqui também, tá? E a tributação do PIS e COFINS, apesar do PIS e COFINS, eles são um imposto que vai ser extinto, né? Eles adicionaram também algumas prefeituras a CST, que é igual ao do produto, né? Então, você coloca se a operação é tributável, se a operação não é tributável, se tem a alíquota do PIS, se esse PIS ele tem retenção, se tem COFINS, se tem retenção. Então, aqui você faz a configuração do PIS e COFINS. E, por fim, as retenções federais, que é a alíquota do IR, a alíquota do CSLL, a alíquota do INSS, se tem redução da base de cálculo do INSS, porque quando você trabalha com obra tem essa redução, né? E o valor aproximado dos tributos. Então, essa é a primeira configuração. Assim feita a configuração, quando você for emitir a nota fiscal de serviço, né? Ele já traz as alíquotas aqui. E no caso do IBS e CBS, ele vai seguir lá a legislação, que né, do IBS estadual hoje está como 0,1%, o IBS municipal como 0% e o CBS como 0,9%. E aí, gostou? Esse vídeo, lembrando, a gente está no período de transição, então pode ser que a gente precise atualizar ele. Mas a gente também fez um vídeo sobre nota fiscal de produto, eu vou deixar o link aqui, como fazer a configuração da reforma tributária. Lembrando que nesse primeiro ano são para regimes, empresas de regime normal, tá? Apesar da nota fiscal de serviço entrar em algumas Simples Nacional também, porque exige a configuração, mas é importante você já entender aqui e se familiarizar com essas informações, com esses campos, com esses novos códigos que tá vindo agora, tá? Esse ano de 2026 é um ano teste, tá? Começa em 2027, em produção, mas a gente tá tendo um período de mudança, tá em graduação. Então, o que eu vou pedir para vocês? Seguir a gente aqui, nos acompanhar, porque isso ajuda bastante. Curte, compartilha, e se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda a gente a produzir conteúdos, isso ajuda a gente a continuar trazendo informações sobre a reforma tributária, e a gente, como sistema, né, tá fazendo o máximo para deixar mais fácil para os nossos clientes, para ter uma transição gradual. Mas é importante, né, você conhecer esses termos. Então, a gente está deixando isso, enfatizando, porque agora vai ser a nossa nova realidade. Comente aqui se você tem alguma dúvida. Um beijão.